Seguidores da RDK, todos bem? Segunda-feira, outubro, indo para o final e nós estamos aqui para mais uma edição do Resenha com Helena Bazejo, RDK Comunicações, Facebook, Instagram e YouTube. Siga a gente lá, inscrevam-se. Com o apoio de Black Sistemas de Segurança, uma empresa tradicionalíssima do Vale, que apoia e acredita no trabalho da gente. E hoje, um dia bem especial, os nossos convidados todos são especiais, mas hoje nós temos uma pessoa que saiu de Taquari para vir entrevistado, para ser entrevistado, atendendo o nosso convite para ser entrevistado. O nome dele é Everton Porto, mas se eu falar Everton Porto, poucas pessoas vão saber quem é. Nós estamos aqui com Flechinha, uma personalidade do trabalho com futebol infantil, juvenil, professor da Escolinha Pinheiros Dutra. Muito obrigada por ter vindo, Flecha. Se apresente, por favor, para os nossos seguidores. Obrigado, Helena, pelo convite, seu Elton. Giovana nos bastidores. Está ali atrás também. A gente que fica lisonjeado pelo convite, pela lembrança, de trazer um pouquinho da nossa história, da escolinha e conversar com os nossos seguidores aqui da RDK. Quem é Flechinha? Qual é? Ele já se explicou aqui, ele vai tossir um pouquinho porque a influenza pegou ele há uns 15 dias atrás e não foi embora definitivamente ainda. Mas não. Entendam então que ainda não é fácil, né? É verdade. É uma das poucas vezes que o Flechinha deixou de trabalhar, né? Por causa da gripe, né? Verdade, essa foi feia. Quem é o Flechinha? O Flechinha é o Everton Porto, né? Eu trabalho na Escola de Futebol Pinheiros Dutra há 33 anos. Tive o prazer de começar com o professor Dutra como atleta. E no dia 1º de agosto de 91, eu fui convidado para começar lá um trabalho com os goleiros pequenininhos lá de 5, 6, 7 aninhos, né? E desde lá eu tô na escolinha. E a gente foi evoluindo, foi crescendo, fez faculdade de educação física, tenho 2 pós-graduações, uma em gestão de esportes, né? E a outra em futebol, que é uma área específica na qual eu trabalho. Sou concursado por municipal, onde lá em Taquari a escolinha tem uma parceria com a prefeitura, no qual a escolinha cede alguns alunos carentes em troca das minhas 20 horas na escola. Então, esse é um relato breve da minha história dentro da escolinha. Casado com a Fabrícia, que está sempre, é a mãe, né, da Escolinha Pinheiros Dutra, e pai de 2 guris. Exatamente, casado com a Fabrícia, né, desde de 2003, pai do Eric, de 16 anos, e do Gabriel, de 13. O Eric também foi aluno da escolinha e hoje já nos ajuda lá, trabalha com os pequenininhos, é o responsável direto pelas nossas publicações nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, então passa muito por ele. E o Gabriel, além de ainda jogar na escolinha, também já vai seguindo um caminho lá, sempre que não está jogando, está nos auxiliando lá também, com os bem pequenininhos. Família trabalhando unida. Exatamente. Mas a gente não pode deixar do nosso principal, né, que é o nosso professor Dutra, né? É isso hoje... que eu ia te pedir. Depois de apresentar o Flechinha, conte para as pessoas o que é a Pinheiros Dutra. É uma grandeza, é uma referência estadual até nacional. Começou tudo pelo Dutra. Conte para nós como começou, como surgiu o centro de treinamento que vocês têm lá. Conte-nos o que é a Pinheiros Dutra. Na verdade, a Pinheiros Dutra surgiu através do professor Dutra, que ele trabalhava na Escola Pereira Coruja. E nessa Escola Pereira Coruja, lá, que é uma escola, um instituto de educação hoje, bem crescido, ele fazia os jogos dos jergues, né? E aí fazia treinamentos. E com o crescimento, o pessoal pediu para fazer esse trabalho anual, não só no período das competições dos jergues. Então ele botou a escolinha, né, e abriu essa forma de jogo, né, mais ligado ao futebol, porque lá na própria escola ele trabalhava outros esportes. Então ele focou mais no futebol e levou a escola para dentro do Esporte Clube Pinheiros, no qual a gente tem uma parceria. Pinheiros, o clube de futebol. São 2 coisas diferentes. Sim. Tem o Esporte Clube Pinheiros, né?
E tem a do escola, futebol. isso, e tem a Escola de Futebol Pinheiros Dutra. A Escola de Futebol Pinheiros Dutra é um apêndice do Pinheiros, a gente é uma parceria com eles. E aí o professor Dutra começou a escola, né? E na época não tinha CT, nós jogávamos, inclusive eu como atleta na época, a gente usava o campo do Juventude, usava o campo do 11 Garotos, que hoje não existe mais, o campo da Comital, que hoje também não existe mais, o campo do São José do Rincão, que existe, Campos Colorado. Só que isso aí foi ficando muito grande. E aí o professor Dutra, como ele era funcionário do Estado na época, teve no governo do Antônio Brito, se eu não me engano, um PDV. E ele pegou essa demissão voluntária que ele fez, investiu num terreno que é onde hoje tem o CT Pinheiros Dutra, o CT Dutra, né, na verdade, na faixa ali. Na faixa que ali. entra para Taquari. E aí ele fez muitas renúncias na vida, muitas renúncias, desde descanso, praia, automóveis que ele poderia ter trocado, para colocar todo o investimento da vida dele, da carreira dele, na construção do CT. Né? Então surgiu o CT Dutra, porque estava ficando muito complicado de nós nos dirigirmos para os campos. Sempre Exatamente. dependendo dos outros. Porque às vezes chovia, às vezes tu não tinha local para treinar, às vezes o ônibus tinha que sair para buscar e largar todos. Aí quando já estava largando um lugar já tinha que começar a recolher, porque já estava na hora, né? As distâncias eram muito longas. E aí ele resolveu concentrar tudo num local só e criou o CT. E o CT Dutra começou a ser construído em 92, 93 ali mais ou menos. E no ano de 96 foi inaugurado no dia 10 de agosto com as primeiras atividades ali, com treinamentos, né? Claro, de forma bem precária ainda, apenas os campos, não tínhamos o prédio, né? Não tínhamos as piscinas. Pois é, conte aí para os nossos seguidores que bela estrutura, tudo que tem lá nessa área. Hoje nós contamos com 5 campos, nós temos 2 vestiários, um prédio ali de almoxarifado, temos tratorzinho para cortar, temos um almoxarifado, refeitório, né? 2 piscinas, 5 campos, sendo 3 campos na verdade oficiais, né, para Fut 11, um campo para um Fut 8, Fut 9 ali, e uma área de trabalho técnico e para goleiros, né, trabalho físico, que é mais próximo à piscina. Tem mais ou menos umas 300 a 400 árvores plantadas que estão, árvores frutíferas, né? Que conforme o desenrolar da idade, elas crescendo ali, a gente quer montar quiosques, churrasqueiros, para os pais poderem assistir, não só ir lá ver o filho treinar, jogar, enfim, mas para receber os adversários também, passar um dia, não só o jogo, e passar um dia, uma área de lazer e entretenimento. Tem alguma coisa também nessas melhorias com negociação de um jogador? Porque o professor Dutra jogou bola, né? O professor Dutra chegou a jogar no Lajadense e no São José, né? Aí teve lesões e aí optou... Foi curta a carreira dele, né? Ele foi, se não me engano, acho que até os 21, 22 anos, né? Foi curto. Porque ele não jogou muito tempo. Exato. E aí ele teve lesões, pra quem né? não conhece, sabe que ele trabalha até hoje, né? Sim, ele é o treinador da Sub-17, né? O professor Dutra, além de fazer a coordenação geral da escola, ele é o treinador da Sub-17 hoje, né? E que a gente está jogando a Liga Serrana, né? A gente jogou a Série A2 do Juvenil, não conseguimos o acesso por detalhe, faltou um golzinho em casa contra o Cruzeiro de Santiago, mas a gente hoje está na Serrana, a gente tem compromisso, amanhã nós temos o Ivo 10, no domingo nós temos o Cruzeiro de Cachoeirinha, enfim, temos jogos bastante ali. E ele é o treinador. E o auxiliar dele é o Paulo Porto. O professor Paulo Porto. O Paulo Porto está com vocês. Está com a gente também. Que bacana. E aí a gente presta todo esse trabalho voluntário para o Esporte Clube Pinheiros. A gente não tem salário. Eu, Fabrícia, o Paulo, o professor Dutra, a gente presta o trabalho voluntário. É voluntário. Voluntário para o Esporte Clube Pinheiros. O que a gente tem, na verdade, de receita, a gente vive é do nosso salário da escolinha. Né? O Paulo não. O Paulo é voluntário também ali. E o professor Dutra vive dali e da aposentadoria dele, né? Ele é aposentado, né? Professor? Não, ele é aposentado como o último trabalho dele fora de Taquari foi no Inter, né? Ele foi coordenador geral das avaliações do Inter e supervisor da categoria Sub-15, Sub-17. Trabalhava nessas categorias e ali ele se aposentou. Mesmo com a escolinha em Taquari, ele ainda fazia... Ele fazia isso. Ele fazia outra... Porque, na verdade, quando ele estava no Inter, o Cícero, que hoje é nosso gerente na seleção brasileira, né? O Cícero estava aqui. Era professor. Era nosso professor e coordenador geral. Então, eu estava como professor só na escolinha, então a gente e os nossos professores, a gente prestava contas ao Cícero,
que fazia a coordenação administrativa, financeira e técnica, reportando-se ao professor Dutra, que estava em Porto Alegre. Mas sempre que o professor tivesse de folga ali, ele aparecia, às vezes na semana, né, para ver como é que estava, e nos jogos, né, e quando a gente jogava lá por Porto Alegre, ali, Canoas, e ele estivesse por perto, ele dava uma chegadinha lá para prestigiar o trabalho. Uhum. E essa negociação que nós falamos hoje foi uma que deu possibilidade de uma melhora ainda no... Existe isso? O CT, na verdade, um pouco do CT, na verdade, foi com essas coisas que eu falei do professor Dutra, mas a piscina foi com venda de jogador, né? Foi com parceria. A principal negociação, quais são as principais Na verdade, negociações? ali foi o Thiago Silva, né, que depois jogou no Palmeiras, ele foi pro Juventude, jogou no Palmeiras, esteve na Bulgária, na Bélgica. O Thiago deu um aporte financeiro ali através da negociação do Pinheiros com o Juventude, que entrou um recurso muito significativo, a gente construiu as piscinas, e o clube finalizou o ginásio, né, o ginásio Periquitão, né, não terminou totalmente, mas esse recurso foi um recurso importantíssimo na venda, na construção do ginásio com a venda de jogadores. O Thiago foi... O Thiago 79, né, ele foi vendido pro Juventude, se eu não me engano, em 97, 98. E isso foi o primeiro, a grande negociação? Ou teve mais? Na verdade, ele foi o que gerou recursos, porque antes o clube colocava os jogadores, mas não entrava recurso. Tem que ter o Alex legislação. O Alex Bach, que jogou no Marítimo de Portugal, no Inter, foi campeão gaúcho com o Inter, campeão da Copa São Paulo com o Inter. Foi o primeiro de Itaquari. Ele foi o primeiro que gerou uma venda, né? Mas não, na verdade era mais em forma de parcerias. Mas era para o atleta se destacar. Ó. A primeira venda mesmo que entrou recurso foi com o Thiago. Aí depois teve o Neto, teve o Maicon Bamberg, o Maicon, que foi gerente aqui do Lajadense, né? Tava jogando no Nova Berlim ali, o regional. O Maicon teve com a gente, veio de Santa Catarina para jogar desde pequeno em Itaquari. Veio bem novinho, veio bem novinho, com 12 para 13 anos, né? Veio morar com o tio dele lá, parente dele lá, jogou com a gente. É o pessoal da DMF, né? Exatamente, com isso. Com isso. Exato. E aí na sequência ele teve a oportunidade, se destacou, foi pro Juventude, jogou, enfim. Depois jogou no mundo árabe lá também, fez uma carreira e hoje está aí no Lajadense. Se eu não me engano, eu acho que a função dele é gerente, ele trabalha ali no profissional do Lajadense, ajuda ele Ele bastante. era o gerente ele ajudava a fazer esporte, gestão, né? Isso, ele ajudava a fazer gestão. É uma grande pessoa. Uma grande pessoa, belíssima. E tanto agora estava lá jogando na minha Canudos do Vale, né? Canudos do Vale, lá no Caiu fora ontem, perdeu o segundo, perdeu em casa, né? E para Taquari. Perdeu para Taquari. O Thiago está de volta a Taquari hoje? O Thiago hoje, na verdade, ele mora em Porto Alegre. Né? Ele mora em Porto Alegre, mas ele tem ele fez investimentos em Taquari? Isso, ele tem prédios, né? Que ele trabalha no ramo da construção civil, ele constrói prédios. Ele tem 2 ou 3 em Taquari, tem agora, se não me engano, aqui, acho que em Lajeado, Teotônio, Porto Alegre, ele tem em alguns locais. Mas ele fica sediado em Porto Alegre. E quantos profissionais estão envolvidos nesse trabalho que o Pinheiros Dutra faz? Porque depois nós vamos enumerar todas as competições, porque vocês vão além, fazem aí número de jogadores, quantos profissionais hoje além de tu, da Fabrícia? No total nós somos entre 10, né? Nós somos entre 10 profissionais. Aí nós temos mais o ônibus que é terceirizado, né? Que a gente tem o transporte da Taquari Tour lá em Taquari, né? Que é terceirizado. Enfim, é mais ou menos isso, né? Nós temos os profissionais lá, os professores e os estagiários, né? Olha, o Elton já está nos sinalizando aqui que está terminando o primeiro tempo do nosso bate-papo aqui com Everton Porto, flechinha da escolinha Pinheiros Dutra. E tem muita novidade para o próximo bloco, que tem festa, estão fazendo 35 anos, tem muita coisa boa. Obrigada, Black Sistemas de Segurança. A gente já volta para mais um tempo do nosso bate-papo.